Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né, na nossa leitura, mais um tempo aqui com o Senhor. E eu tenho certeza que hoje vai ser bênção, como tem sido todos os outros dias, né? Vamos orar para a gente entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura. Jesus, muito obrigada por esse final de semana, muito obrigado por esse sábado, muito obrigado por esse tempo que o Senhor tem preparado aqui para nós. Esses momentos de relacionamento, de intimidade com a palavra, de edificação no nosso espírito. Obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito. Nós caminhamos aí, Senhor, já um longo caminho desse ano. Já estamos aí há 5 meses, Pai, lendo a palavra juntos, como grupo, como corpo de Cristo, e sabemos que o Senhor tem feito algo grandioso em nós, através dessas leituras, através desses devocionais. Obrigada, Espírito Santo, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado até aqui. E desejamos muito mais, Senhor. Queremos muito mais do Senhor. Queremos mais da Tua presença, queremos mais do Teu Espírito, queremos mais entendimento de quem o Senhor é, para que assim possamos ser transformados à imagem e semelhança do Senhor, Pai. Quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, quanto mais amamos a Tua presença, quanto mais nos deleitamos na Tua graça, no Teu amor, mais vamos sendo transformados à Tua imagem e à Tua semelhança, Jesus. Esse é o processo que mais precisamos desejar, Senhor. Esses momentos de relacionamento e de transformação de caráter. Obrigado, Jesus. Muito obrigada, Pai. Nós te adoramos, te engrandecemos, Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos caminhar então? Semana 21, dia 6. Segundo Samuel, hoje a gente vai ler 19, 20 e 21. Estamos caminhando dentro da vida, né, do ministério ali do rei Davi. Davi está reinando sobre Israel e passando por situações agora, já dentro do seu tempo de reinado, dentro do seu tempo de coroa, né? Capítulo 19 de 2 Samuel. Joabe ficou sabendo que o rei chorava e lamentava a morte de Absalão. Quando o povo ouviu que o rei derramava lágrimas amargas pela morte de Absalão, a alegria da vitória se transformou em profunda tristeza. O exército inteiro voltou para a cidade em silêncio, como os que fogem humilhados da batalha. O rei, cobrindo o rosto com as mãos, chorava e clamava em alta voz: "Ó, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho." Então Joabe entrou no quarto do rei e disse: "Hoje nós salvamos a sua vida, a vida dos seus filhos, suas filhas, suas esposas, enfim, a vida de toda a sua família. No entanto, o Senhor assume uma atitude que faz todos os seus soldados se sentirem envergonhados, como se tivessem cometido uma ação indigna. Parece que o Senhor ama aqueles que o odeiam e odeia aqueles que o amam. Pelo que vemos, nada representamos para o Senhor. Pelo que parece, se Absalão estivesse vivo e todos nós mortos, o rei estaria feliz. Agora levante-se e fale ao coração dos seus soldados, pois se o rei não fizer isso, dou minha palavra diante do Senhor que nenhum só dos seus soldados permanecerá aqui esta noite. Então o Senhor estará em pior situação do que todas as desgraças que ocorreram ao Senhor desde a sua mocidade." Então o rei saiu e se assentou de novo junto à porta da cidade. Quando se espalhou a notícia de que o rei estava fora do seu quarto, todo o povo veio vê-lo. Enquanto isso, todos os israelitas tinham fugido, cada um para sua casa. Nesse meio tempo, a nação discutia e argumentava sobre os últimos acontecimentos. Davi nos livrou dos filisteus, nossos inimigos, mas agora fugiu por causa de Absalão. E Absalão, a quem proclamamos rei sobre nós, morreu em combate. E se pedíssemos a Davi para voltar e entrar de novo em Jerusalém como nosso rei? Então Davi mandou os sacerdotes Adoque e Abiatar aos líderes de Judá, dizendo: "Por que motivo seriam vocês os últimos a pedir a volta do rei? Por que vocês seriam os últimos a ajudar a me trazer de volta? Vocês que são meus próprios irmãos, minha própria carne, meu próprio sangue." E Davi mandou que procurassem Amassa e lhe dissessem: "Não é você, meu sobrinho, sangue do meu sangue? Eu prometo, em nome de Deus, fazer de você o comandante do meu exército de agora em diante, em lugar de Joabe." Por meio dessas palavras, Davi conquistou o coração de todos os homens de Judá.
Diante disso, mandaram este recado a Davi: volte com todos os servos que estão com o Senhor. Assim o rei iniciou a sua volta para Jerusalém, e quando chegou ao rio Jordão, todos os homens de Judá vieram a Gilgal para encontrá-lo e acompanhá-lo na travessia do rio Jordão. Então Simei, filho de Gerá, o benjamita de Baurim, desceu depressa com seus homens para encontrar e saudar o rei Davi. Acompanhavam Simei 1000 homens da tribo de Benjamim, incluindo Ziba, o servo de Saul, com seus 15 filhos e 20 empregados. Eles se apressaram para entrar no rio Jordão antes do rei. Assim puderam ajudar o rei e a sua família a atravessar o rio Jordão. Eles fizeram todo o possível para auxiliar o rei Davi. E Simei, filho de Gerá, atravessou o rio e inclinou-se diante do rei e disse ao rei: meu senhor, perdoe-me, por favor, e esqueça o mal que lhe causei quando o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Pois eu, seu servo, confesso que errei. Por isso estou aqui hoje, sendo a primeira pessoa da tribo de José a saudar o rei. Então Abissai, filho de Zeruia, perguntou: não deverá Simei morrer por haver amaldiçoado o escolhido de Deus? Não fale dessa maneira, exclamou Davi. O dia de hoje é um dia de festa, um dia de comemoração e não de morte e castigos. Não sou o rei de Israel? E virando-se para Simei, ele prometeu: Simei, sua vida está salva. Mefibosete, neto de Saul, também saiu de Jerusalém para vir ao encontro do rei. Em sinal de tristeza, ele não havia feito a barba, nem cortado o cabelo, nem lavado seus pés e a sua roupa, desde o dia em que o rei saiu de Jerusalém. Quando encontrou-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não veio comigo, Mefibosete? Ó rei, meu senhor, respondeu ele, o meu servo me enganou. Pedi a ele que me preparasse um jumento para me levar até a presença do rei. O rei bem sabe que sou aleijado. Mas em vez de fazer o que eu pedi, ele falou mal de mim ao rei, meu senhor, dizendo que eu me recusava a segui-lo. Mas para mim, o rei é como um anjo de Deus. Portanto, estou agora nas suas mãos. Faça comigo como bem lhe parecer. Eu e a minha família só podíamos esperar que fôssemos castigados com a morte pelo rei, meu senhor. No entanto, o rei colocou seu servo ao lado daqueles que comem à mesa com o rei. Que direito tenho eu de pedir qualquer favor? Está bem, respondeu Davi. Minha decisão é que você reparta os seus bens com o seu servo Ziba, e não falamos mais no assunto. Mas Mefibosete respondeu: pode entregar todos os meus bens a Ziba, agora que o rei, meu senhor, voltou em paz para sua casa. Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim para prestar auxílio ao rei na travessia do rio Jordão. Barzilai já era bastante idoso, estava com cerca de 80 anos. Foi ele quem tinha sustentado o rei e seus soldados durante a sua fuga, quando estava em Manaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém, e lá eu cuidarei de você. Barzilai respondeu: quantos serão os dias dos anos da minha vida para que eu viva com o rei em Jerusalém? Estou com 80 anos, não sei mais a diferença entre o que é bom e o que é mal. O seu servo mal sente o sabor do que come e bebe. Será que eu poderia ouvir a voz dos cantores e cantoras? Eu serei simplesmente um peso para o meu rei. O seu servo já se sente honrado em poder atravessar o Jordão com o seu rei. Isso me basta. Permita que o seu servo volte, a fim de morrer na minha cidade e ser sepultado ao lado dos meus pais. Mas pode levar o meu servo Quimã em meu lugar e fazer por ele o que achar melhor. O rei disse: Quimã irá comigo, farei por ele o que você acha melhor. Tudo o que você me pedir, farei. Assim todo o povo atravessou o Jordão com o rei, e Davi beijou e abençoou Barzilai, e despediu-o em paz para sua casa. Depois o rei foi a Gilgal e levou Quimã consigo. Todo o exército de Judá e metade de Israel acompanharam o rei. Os homens de Israel se queixaram: por que somente os nossos irmãos de Judá auxiliaram o rei, os seus familiares e o seu exército a atravessar o rio Jordão? O que há de errado nisso? Perguntaram os homens de Judá. O rei é da nossa própria tribo. Por que vocês estão reclamando? Por acaso pedimos dele o nosso sustento ou tomamos dele algum presente? Não há razão para aborrecimentos. Mas os israelitas disseram aos homens de Judá: mas há 10 tribos em Israel.
Portanto, temos 10 vezes mais direito sobre o rei do que vocês de Judá. Por que então vocês fizeram pouco caso de nós? E lembrem-se, nós fomos os primeiros a sugerir o retorno do nosso rei. E a discussão continuou, e os homens de Judá foram ainda mais severos em seus argumentos do que os homens de Israel. Capítulo 19, então, dá essa continuidade a respeito do luto, né, de Davi, em ficar chorando e lamentando pela morte de Absalão, e Joabe se torna um conselheiro meio ao mesmo tempo sensato e ao mesmo tempo maldoso na sua forma de falar com Davi, porque eles estão indignados, né, com o choro, com o lamento de Davi por alguém que mais uma vez tentou matá-lo, tentou traí-lo, ou aliás, traiu a confiança dele, que foi seu próprio filho Absalão. Então, ele se revolta um pouco, mas ao mesmo tempo Davi entende, se coloca na posição novamente como rei, e ele é trazido então de volta para Jerusalém depois da morte de Absalão. Capítulo 20. Então, um homem briguento, chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim, tocou a trombeta e gritou: Que temos nós a ver com o rei Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Venham, homens de Israel, vamos embora daqui. Assim, todos os homens de Israel se uniram a Seba e abandonaram Davi. Mas os homens de Judá ficaram com seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou ao palácio em Jerusalém, o rei ordenou que as suas 10 concubinas que haviam ficado ali para cuidar da casa fossem separadas numa casa. Ele as sustentou, porém não teve mais relações com elas. Assim permaneceram no palácio como se fossem viúvas até o fim da vida. O rei deu a seguinte ordem a Amasa: reúna as tropas de Judá e se apresente com elas dentro de 3 dias. Amasa saiu para convocar os soldados, mas no fim dos 3 dias não voltou para apresentar-se ao rei. Então Davi disse a Absai: agora Seba, filho de Bicri, vai perturbar-me e prejudicar-me mais do que Absalão. Por isso, leve a minha guarda pessoal e persiga-o, antes que ele entre em algumas cidades fortificadas, onde não possamos alcançá-lo. Então Joabe, os queretitas e os peletitas e todos os guerreiros saíram em perseguição a Seba, filho de Bicri. Ao chegarem à Pedra Grande, em Gibeon, encontraram-se face a face com Amasa. Joabe usava seu uniforme e trazia um punhal no cinto. Ao se defrontar com Amasa, a espada caiu da bainha. Então Joabe disse a Amasa: muito prazer em ver você, meu irmão, e puxou-o para si com a mão direita, como se fosse beijá-lo. Amasa não percebeu a espada na mão esquerda dele, e Joabe o feriu na altura do estômago, a ponto de os intestinos caírem no chão. Não foi preciso feri-lo 2 vezes, pois Amasa morreu ali mesmo. Joabe e seu irmão Absai deixaram o corpo de Amasa naquele mesmo lugar e saíram para perseguir Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe gritou para os soldados de Amasa: quem estiver do lado de Davi e de Joabe, venha e siga Joabe. Os homens de Amasa não tinham coragem de deixar o corpo dele ali no caminho, no meio de uma poça de sangue. Os que chegavam paravam para ver. Então os homens de Joabe arrastaram o corpo de Amasa para o campo e ali o deixaram coberto com uma manta. Com o corpo de Amasa fora do caminho, todos seguiram Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Nesse meio tempo, Seba havia percorrido todo Israel para reunir sua própria família, a de Bicri, na cidade de Abel-Bet-Maacá. Quando os soldados de Joabe chegaram, cercaram a cidade de Abel-Bet-Maacá e, levantando ao lado do muro uma rampa de pedras, do alto dela tentavam derrubar o muro. Porém, uma mulher sábia que morava na cidade gritou: ouçam, ouçam, peçam para Joabe vir aqui, porque eu preciso falar com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: você é Joabe? Sim, sou Joabe, respondeu ele. E ela continuou: ouço o que a sua serva tem a lhe dizer. Estou ouvindo, disse ele. E a mulher continuou: há uma frase que se tornou conhecida. Se tiver algum problema para resolver, busque conselho na cidade de Abel. E era assim que resolviam os problemas. Você está procurando destruir uma cidade antiga, onde sempre dominaram o amor e a paz. Além do mais, uma cidade que sempre foi leal a Israel. Como pode você, então, destruir o que pertence ao Senhor?
E Joabe respondeu: não é nada disso que queremos fazer. Longe de mim destruir, arrasar esta cidade. Tudo o que queremos é um homem chamado Seba, filho de Bicre, das colinas de Efraim, que se rebelou contra o rei Davi. Se você me entregar esse homem, deixaremos a cidade em paz. Muito bem, respondeu a mulher. Prometo que jogaremos a cabeça desse homem para você do alto do muro. Então a mulher procurou o povo, e sábia como era, foi atendida no seu conselho. Cortaram, pois, a cabeça de Seba, filho de Bicre, e atiraram para Joabe. Diante disso, Joabe fez tocar a trombeta, reuniu seus soldados, e cada um voltou para sua casa. E Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Joabe era o comandante do exército. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real, e comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão cuidava dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o historiador que registrava os acontecimentos. Seva era o secretário. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E Ira, o jairita, era o ministro pessoal de Davi. Capítulo 20 fala desse episódio em que eles buscam, matar esse homem que se rebela contra Davi nesse momento e que pode se tornar um rival novamente de Davi e se tornar um peso, dentro do ministério de Davi, que era esse Seba, ou Sebá, que era filho de Bicre, da tribo de Benjamim. Esse homem se torna um rebelde nesse momento, então ele é perseguido e morto numa cidade em que ele se refugia, Uma mulher o entrega para Joabe já morto. Davi não queria ter mais um inimigo dentro da sua vida, perseguindo ou se levantando contra o seu ministério, contra o seu reinado. Graças a Deus, Deus faz aqui de uma forma que essa situação se arranje. No final do capítulo fala quem está no momento, ajudando Davi em cada um dos cargos ali mais importantes de Jerusalém. Capítulo 21, que é o nosso capítulo final de hoje. Houve uma grande fome por todo o reino de Davi durante 3 anos seguidos. Davi orou muito ao Senhor pedindo solução para esse problema. Então o Senhor lhe disse: o período de fome caiu sobre o seu reino por causa do crime cometido por Saul e sua família. Eles mataram os gibeonitas. Houve muito sangue derramado. Assim Davi convocou os gibeonitas e falou com eles. Eles não faziam parte do povo de Israel, porém era o povo que havia restado da nação dos amorreus. Israel havia feito um acordo para poupar esse povo. Saul, porém, em seu exagerado zelo patriótico, procurou destruí-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que farei por vocês para compensar o mal que Saul fez a vocês? Que faremos para que vocês se ajuntem a nós, para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: a nossa questão em relação à família de Saul não é prata ou ouro, e também não pretendemos matar qualquer israelita para que sejamos vingados. Que farei então? Perguntou Davi. E eles responderam ao rei: quanto ao homem que tudo fez para nos destruir e quase nos eliminou de todo o território de Israel, dê-nos 7 descendentes de Saul, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeã, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. E o rei disse: farei o que me pedem. E Davi poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito diante do Senhor entre ele, Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém o rei entregou aos gibeonitas os 2 filhos de Rispa, Armone e Mefibosete. Rispa era filha de Aiá, uma das esposas de Saul. Também entregou mais outros 5 netos de Saul, filhos de sua filha Merabe, e seu esposo Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Os homens de Gibeon levaram os 7 netos de Saul para a montanha, e lá, diante do Senhor, foram todos enforcados, ao mesmo tempo. Isso se deu justamente no começo da colheita da cevada. Então Rispa, a mãe de 2 dos enforcados, filha de Aiá, forrou uma rocha com um pano de saco, e ali se assentou desde o início da colheita, até cair chuva do céu, para guardar os corpos dos seus filhos, evitando assim que as aves de rapina os devorassem de dia e os animais selvagens de noite. Quando Davi soube da atitude de Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, mandou uma ordem aos homens de Jabes de Gileade para trazerem a ele os ossos de Saul e de Jonatas. Os homens de Jabes de Gileade haviam roubado os corpos
de Saul e de Jonatas da praça pública em Bet-sean, onde os filisteus os expuseram no dia em que mataram Saul, no monte Gilboa. Davi trouxe os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, junto com os ossos dos que foram executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas na sepultura de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, conforme a ordem do rei. Então Deus atendeu às orações do seu povo, e o período de fome acabou. Certa vez, quando os filisteus faziam guerra contra Israel, Davi saiu com seus homens para defender-se deles. A luta foi tão intensa que Davi começou a perder as forças por estar muito cansado. E Isbi-Benob, descendente de Rafá, um gigante que usava um novo tipo de armadura e lutava com uma lança de bronze cuja ponta pesava 3 quilos e 600 gramas, tinha a intenção de matar Davi. Mas Abissai, filho de Zeruia, veio em seu auxílio e matou o gigante filisteu. Por isso os soldados de Davi disseram-lhe: o Senhor não sairá mais conosco para lutar. Não queremos pôr em risco a vida do rei. Não queremos que se apague a lâmpada de Israel. Mais tarde, houve novamente guerra com os filisteus em Gob. Nessa ocasião, Sibecai, o Zatita, matou Safe, um dos descendentes de Rafa. Em outra ocasião, nesse mesmo lugar, Elanã, filho de Jaré-Oregim, matou outro gigante que era irmão de Golias de Gate. Esse gigante trazia na mão uma lança que tinha um cabo, como o eixo de tecelão. Em outra batalha, quando os filisteus e Israel estavam guerreando em Gate, havia um gigante com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou os homens de Israel. Então Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, matou esse gigante. Esses 4 gigantes, descendentes de Rafa, foram mortos por Davi e seus soldados em Gate. Então aqui capítulo 21 fala dessas batalhas que Davi travou e principalmente desse momento de fome que se estabeleceu sobre Israel por conta de uma consequência do pecado de Saul. Gente, esses detalhes que estão descritos na Bíblia, eles têm uma diferença tão grande quando você observa Deus agindo ao longo da história. Deus está trazendo consequência do pecado de Saul, que já havia morrido há alguns anos. E o pecado de Saul do início do seu reinado, quando ele mata, quando ele quase extermina os gibeonitas. E esse povo que havia feito aliança na época ainda, se não me engano, de Josué. Então havia uma aliança, uma palavra liberada por Josué de que não faria nenhum mal aos gibeonitas, porque eles se tornaram alguém que ajudou Israel no início, né, da tomada de Canaã, se tornaram amigos, se tornaram parceiros ali no reino, né, não tinham problemas uns com os outros. Mas na época de Saul, por uma questão de honra, de glória, de zelo patriótico, como o texto está dizendo aqui para nós, ele simplesmente decide matar todos os gibeonitas, achando que isso ele faria bem. Mal sabia ele dessa palavra que Josué havia liberado lá atrás, de que teria uma aliança com os gibeonitas, né, pela ajuda que eles tinham dado. Então Deus traz uma consequência nesse momento, com fome sobre Israel, e vale a pena a gente meditar nisso, a gente estudar um pouco mais isso, se aprofundar nesses textos, para a gente conseguir compreender um pouquinho do que Deus está falando, do que Deus está fazendo e de como as consequências elas vêm sobre a nossa vida, às vezes de situações que nem estão no nosso domínio ali daquele momento, mas que em algum momento alguém fez algo errado e que se nós não intercedermos, não clamarmos, não pedirmos a cura do Senhor, aquilo pode nos atingir de alguma maneira. Então, vale a pena a gente estudar um pouquinho mais esse texto do capítulo 21 para entender alguns pontos que estão sendo colocados aqui pelo próprio Senhor. Amém? Então, a gente vai correndo aí, né, na vida de Davi, perdão, e a gente vai desenvolver isso ao longo da próxima semana, dentro aqui do livro de 2 Samuel. A gente vai entrar um pouquinho em crônicas semana que vem e a gente vai entender um pouquinho mais da vida e do desenvolvimento do reinado de Davi, quase já caminhando para Salomão. Amém, gente? Deus abençoe. Ótimo final de semana para vocês, ótimo sábado para todo mundo. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui
fazendo a nossa leitura novamente, continuando, né, nosso texto. Amanhã, domingo, a gente vai ler alguns salmos que tem a ver com esse período de Davi aqui, com o seu reino. Amém? Deus abençoe, ótimo sábado e até amanhã, se Deus quiser.